previamente com os principais atores do processo educacional. A escola não estava preparada para essa modificação no processo de ensino-aprendizagem. Nem diretores, nem professores, nem a família estava preparada, né? A família não estava preparada para ficar o dia inteiro com os estudantes em casa. E a gente passar para alguns dados, até pesquisados pela CNBE, nós temos que 90% dos professores não tinham experiência com aulas remotas antes da pandemia. 42% segue ainda sem treinamento. 27% consideram, aliás, 21% consideram difícil ou muito difícil lidar com essas tecnologias digitais. 82% dos profissionais da educação estão trabalhando em casa e constataram que as horas de trabalho aumentaram. 84% afirmam que o envolvimento dos alunos diminuiu. 80% dos entrevistados consideram que a principal dificuldade dos estudantes é a falta de acesso à internet e a computadores. 74% aponta a dificuldade da família em apoiar os estudantes. E, em segundo lugar, vem a falta de motivação dos alunos, que atinge 53%. E aí, com tudo isso, nós temos que 69% declara ter medo e insegurança por não saber como será o retorno às aulas presenciais. Isso tudo acaba resultando num sobretrabalho cumulativo, estafante, acima dos padrões da normalidade e sem garantia da adaptação necessária às condições de trabalho, né, a essas características psicofisiológicas dos profissionais, através desse uso de plataformas digitais, desse trabalho home office que vem sendo implantado. E isso acaba levando, né, a situações de pressão, tanto para os profissionais quanto para as famílias. Então, Riberto, liga o som. Eu estava falando e estava sem áudio.
Milena, com você. Bom, então, com todas essas considerações que a gente vem fazendo, o Sindiupes, ele convidou para estar participando deste debate a doutora Patrícia Rosário, psicóloga, a doutora Elisa Tomás, advogada, especialista em direito do trabalho, e o Agberto, secretário de Saúde dos Trabalhadores do Sindiupes. Para iniciar, então, essa conversa, esse diálogo, eu gostaria, então, de convidar a doutora Patrícia Rosário, psicóloga, para falar dessas questões que envolvem o trabalho remoto, o estudo remoto, para os profissionais e para as famílias. Olá, boa tarde a todos. É uma honra poder participar desse momento com vocês, um momento que nos pede tanta atenção, né? E a minha contribuição hoje seria no sentido de trazer uma reflexão por este momento que todos nós estamos passando, um momento que gera ansiedade, que gera incerteza, né? E por mais que seja exaustivo da gente falar, a gente precisa sim pontuar esse contexto de pandemia. A gente está num momento de oscilação que traz muita ansiedade, porque a gente está lidando com o desconhecido. Agora é um momento que nós não temos respostas, né? A gente não sabe o que fazer. O mundo inteiro vive esse desconhecido. Então, cada dia é uma notícia diferente, cada dia é um direcionamento diferente, e a gente se sente meio perdido dentro disso tudo, né? Então, um dia só usa máscara quem tem Covid, de repente é para todo mundo usar máscara, de repente abre comércio, fecha comércio, e aí, de repente, pega pelo ar, não pega pelo ar, tem remédio, não tem mais remédio. E isso tudo, esse monte de incertezas, traz a sensação de ansiedade para a gente. Então, isso é muito natural. A gente precisa entender que nós estamos passando por uma situação que cada um vai refletir, cada um vai sentir de uma forma, uns mais, outros menos, mas cada um vai ter um impacto em cima disso tudo que está acontecendo, né? Então, assim, teve um dia que estava todo mundo no trabalho e, de repente, veio uma notícia, daqui a 2 dias vai antecipar férias, fica todo mundo dentro de casa, né? E a partir do dia tal é aula remoto, e aí, como a Milene bem colocou, olha a porcentagem das pessoas, dos profissionais que não estavam preparados para dar esse tipo de aula, né? Não tinham esse conhecimento, essa instrução de como proceder diante de um momento desses. Então, gente, tá tudo bem não estar tudo bem nesse momento. Não tem receita pronta. É uma situação mundial, não tem receita de bolo, ninguém sabe o que fazer. Nós estamos diante de uma crise coletiva e toda crise coletiva vai demandar de um esforço coletivo também na solução. Então, a gente precisa se acolher, se perceber, não se cobrar tanto, né? E entender isso tudo que a gente está vivendo. Ninguém na nossa geração viveu isso antes. Ninguém sabe como lidar com isso. Então, todos nós estamos nos reinventando. Meu áudio diz que está ruim. Tá ruim para vocês, gente? Vou tentar mudar aqui, ok? Me informei aí se melhorou um pouquinho. Então, assim, agora é o momento que a gente precisa também se respeitar, sabe? Vamos ter calma, vamos ter um pouco de paciência com a gente mesmo. Um outro fato importante que a gente precisa falar desse momento é a questão do luto. E aí a gente fala para as pessoas de um modo geral, tanto para a comunidade escolar, para as famílias, como todos os outros profissionais também. A gente está numa situação de lidar com a morte de uma forma muito dura. Não que o luto do outro doa menos do que quem está passando agora.
Mas nós estamos num momento que a gente não pode fazer os nossos rituais, a gente não pode acolher o amigo, a gente não pode dar aquele abraço de conforto. Então, nós temos professores passando por essa situação, nós temos alunos passando por essa situação. Infelizmente, hoje, nós estamos em quase 70 mil pessoas que perderam as suas vidas para esse vírus. Gente, não são números, são pessoas, são vidas, são famílias que estão sentindo isso, que não puderam fazer um ritual, que não puderam ter uma despedida decente. Isso vai ter um impacto. Então, assim, eu trago esse contexto geral para dizer que está tudo bem, não está tudo bem. Não tem como não ficar ansioso diante disso tudo que está acontecendo, sabe? E aí a gente puxando, porque a gente fala assim, quais são os impactos emocionais? E às vezes a gente não consegue perceber esses impactos quando a gente usa uma palavra genérica. Mas quando a gente começa a trazer para as nossas atividades do dia a dia, a gente consegue perceber o quanto isso mexe com a gente. Então, quando a gente traz na situação dos pais, os pais agora, eles estão tendo uma oportunidade de educar os filhos e ver e perceber a dificuldade que é. E aí eu trago a minha fala de psicanalista, do que eu ouço, do que eu participo, do que chega até a mim. Então, muitos pais estão dizendo assim, eu não estou reconhecendo o comportamento dos meus filhos, porque diante do dia a dia, diante do trabalho, alguns desses pais acabam jogando essa responsabilidade para a escola, né? E agora que ele está em casa, ele está vendo o comportamento do filho, muitas vezes não reconhecendo. Então, eles começam a se cobrar também. Onde é que eu estava que eu não percebi que o meu filho estava fazendo isso? Ou tendo mais empatia com o trabalho do professor, porque às vezes esse pai tem 1, 2, 3 filhos e ele está tendo dificuldade de ajudar com o conteúdo. Então, imagina um professor que está ali todos os dias na lida com 30, com 40 alunos em sala de aula. Então, isso tudo também traz essa reflexão. Do lado dos professores, a gente tem aí muitas cobranças. E aí a gente tem as cobranças do trabalho, né? Esse professor precisa dar esse conteúdo. Ele foi pego de surpresa. Ele não estava preparado para ferramentas online. Ele precisa dar o conteúdo e ele precisa ocupar o tempo desse aluno porque os pais estão em home office. Então, assim, é uma cobrança gigantesca. Como que lida com uma situação dessas? Né? Quanto o professor se cobra para trazer uma realidade que é virtual, que é presencial, para o online? Porque tudo muda. Não é a mesma coisa. A gente sabe que ali no olho no olho, né? Eu não sou professora, mas é o que eu falo, trago assim a minha experiência como mãe, como observadora, como pessoa mesmo. A gente vê que o professor se aproxima do aluno, às vezes ele usa um meme do próprio aluno, uma piada para gerar uma proximidade com esse aluno. E como que esse professor vai fazer isso online? Diante de um conteúdo que uma vez que ele jogou na rede, ele não tem mais controle sobre isso, né? Então, às vezes, ele começa a ficar com aquela ansiedade. E se isso for mal interpretado? Essa palavra foi mal colocada? Eu não tenho conhecimento dessa ferramenta. Então, isso traz uma carga emocional muito grande de cobrança. E além dessas cobranças externas, né, das instituições, das famílias e tudo, a gente tem que começar a perceber se esses profissionais também não estão trazendo uma cobrança interna. E quais são essas cobranças internas, sabe? Esses professores também têm demandas. A gente não pode esquecer que eles têm as próprias demandas. Às vezes o professor está ali montando um conteúdo online, disponibilizando um material, e o próprio filho precisa fazer aula online. E aí, será que tem equipamentos para atender os dois ao mesmo tempo? A gente, para fazer essa live agora, a gente precisou alinhar, conversar, se conhecer, ligar áudio, testa isso, ver se está funcionando. E a gente está vendo, teve dificuldade. Mandaram aqui, Patrícia, seu áudio está baixo, seu áudio está tendo interferência. Então, imagina isso no dia a dia de uma aula online. Olha quanta coisa isso traz. E aí esse professor começa a se cobrar.
E aí a gente precisa começar a pensar em todas essas cobranças e aprender a filtrar. Nós temos ali também, gente, professores que a gente sabe que a maioria dos profissionais da comunidade escolar, eles são do gênero feminino. Então, são mulheres que elas têm que dar conta da aula, elas têm que dar conta da aula online, ou têm que disponibilizar conteúdo online, mas elas também têm as próprias demandas. Elas têm os filhos em aula, elas têm os pais idosos, elas têm uma casa para arrumar, uma cozinha para um almoço para fazer. Então, é tudo junto. Não tem como a gente não sentir ansiedade, não tem como a gente não sentir impacto diante disso tudo que está acontecendo. E aí, quando a gente fala impacto emocional de uma forma genérica, talvez as pessoas não entendam assim, qual é o impacto? E aí a gente começa a trazer, esses pais estão sentindo impacto? Esses professores estão sentindo impacto? Qual é o impacto que esses alunos estão sentindo? Eu tenho um grupo de adolescentes que eles falam, eu estou com saudade da escola, eu estou com saudade dos meus amigos, eu estou com saudade de ser quem eu sou, porque na escola eu posso ser, eu tenho uma certa liberdade de ser quem eu sou, sem meus pais me controlando, né? Alguma realidade de alunos que às vezes vão para a escola pela merenda, alguma realidade de alunos que não têm o privilégio de estar na quarentena, em casa, com uma internet, com um conforto, né? Então, nós temos situações e situações. E aí a gente traz, olhando de uma forma genérica, tem pessoas que tá ótimo ficar ali na quarentena, mas tem pessoas que estão passando por situações muito delicadas. Porque essa ansiedade, esse estresse pode estar gerando algum aumento de consumo, violência doméstica, aluno que está em casa com um monte de gente junto. Então, assim, a gente precisa olhar para cada um desses aspectos, né? E começar a compreender isso tudo. Por que eu quis pontuar isso, gente? Para a gente deixar claro que tudo isso vai trazer impactos emocionais. Nessa fala, o que eu quero deixar é que tudo isso vai ter impacto emocional. Porque a gente não consegue separar as emoções das nossas atividades. Foi o tempo que a gente... você tem um problema, você deixa em casa e você vai para o trabalho. Não existe isso. Hoje a gente sabe que se não está bem num lugar, a gente vai levar esse problema com a gente. Então, é preciso que a gente olhe para esse profissional. Os professores, eles cuidam de tanta gente, eles estão preocupados, às vezes, até com essa situação desse aluno, que é uma situação mais complicada, né? Fora as preocupações dele. Então, assim, como eu estou dizendo, né, desses impactos emocionais, isso vai ter uma repercussão no nosso corpo. Existem alguns estudos que dizem, que apontam que esses impactos eles vão durar durante 3 anos. 3 anos, gente, depois que a quarentena acabar. A quarentena nem acabou ainda. Imagina o que está para acontecer com todos nós. E aí a gente vem falando dos professores que já estavam, né, de acordo com as pesquisas aqui no nosso estado, que é o Espírito Santo, a cada 3 horas um professor estava pedindo licença por problemas de ansiedade, por problemas de depressão. Então, a gente está falando de uma categoria de trabalhadores que já estavam no limite, ou além dele, né? Existem algumas pesquisas que os professores, eles têm mais sofrimento do que os policiais. Então, olha só, isso era antes da pandemia, imagina agora. O que vai acontecer? Eu estou desenvolvendo uma pesquisa, queria falar rapidamente dela, até para a gente poder medir esses impactos emocionais, que fala da vida desses professores. Porque quando a gente começa a trazer para o comportamento, a gente começa a perceber que a gente está ansioso, né? Então, eu aumentei o consumo de bebida, eu estou limpando mais a casa. Através desses comportamentos, a gente consegue perceber. Será que muitas pessoas assim acordam cansadas? Já acordam cansadas. Eu tenho situações... eu estava falando antes dessa live com uma amiga, professora, que ela é professora da educação infantil, ela tem que disponibilizar todo o conteúdo online, ela é uma pessoa que está no grupo de
risco. E, ao mesmo tempo, ela tem 2 filhos em casa que testaram positivo para Covid. Como está o emocional dessa pessoa? E, assim como ela, quantas outras pessoas estão passando por essa situação? Então, às vezes, a gente precisa falar, parece óbvio, mas a gente precisa sim pontuar essa realidade. Imagina o que é lidar com isso tudo. Vendo seus filhos ali isolados no quarto ao lado. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu queria que a mediadora me falasse quantos minutos eu ainda tenho, porque senão eu vou falando aqui e me perco nas coisas. Depois a gente vou até pedir. Você tem 1 minuto, é 1 minuto para concluir essa parte, Patrícia. Tá bom, gente. Obrigada. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre essas emoções. É muito importante a gente entender que está tudo bem, não está tudo bem. É muito importante a gente entender que a gente precisa fazer o que é possível. O que eu posso fazer hoje? O que é possível? E aí, mais para frente, nas considerações, a gente volta a falar mais um pouquinho de algumas dicas práticas, que não vai dar tempo agora, e do que isso nos trouxe de bom e quais são os desafios que a gente precisa enfrentar. Mas, assim, eu espero que essa contribuição traga essa reflexão. Gente, tá tudo bem, ninguém sabe a resposta. Então, assim, vamos nos cobrar menos, vamos pegar leve com a gente, vamos nos acolher, respeitar o nosso momento, entender isso tudo que está acontecendo e buscar ajuda, obviamente. O professor cuida, mas às vezes ele não quer ser cuidado. Às vezes ele não é que não quer, ele não se permite ser cuidado. Então, eu espero que a partir dessa nossa reflexão, desse diálogo, a gente possa pontuar e traçar estratégias que possam auxiliar esse professor, que possam auxiliar esses profissionais, esses pais, esses alunos, porque está todo mundo passando por isso. Gente, todo mundo deu uma surtadinha na quarentena, não tem como. Você acorda de manhã bem, aí no almoço você vê uma notícia, você começa a ficar ansioso, você fica com medo, à tarde você está chorando, depois você está brigando com o filho, você está fazendo um trabalho, é menino correndo, eu não sei o quê. Então, assim, não tem como. Então, a gente não pode se cobrar tanto neste momento. Não é usar como desculpa, mas é realmente entender tudo isso que tudo isso que está acontecendo. Patrícia, gostaria de agradecer e aí até complementar, né? Eu também, como mãe de uma criança de 5 anos, né? Nessa situação, trabalhando nesse sistema de home office, como participante de conselho de educação, conselho de Fundeb, conselho de saúde, com uma série de reuniões ao dia, à noite, direta, né? Online, e ainda precisando dar conta, tá uma loucura, porque essa questão das atividades, às vezes o excesso de atividades, eu coloco, né? Assim, a gente se divide e se sente como mãe, tipo, eu não tô dando conta do que a minha filha precisa, né? Ou eu fico em detrimento, deixo um pouco a vida profissional, não vai tão bem, ou eu abandono um pouco a minha filha e não consigo, vamos dizer assim, ajudá-la, né? E eu, em contato também com outras mães que acabam relatando para a gente, por ser do Conselho de Educação, reclamam, às vezes, do excesso de atividades, né? Porque isso está acontecendo de forma muito diferente nas escolas, nos municípios. E aí, às vezes, você tem um excesso de atividades que, às vezes, dificultam, né? Não contribui para essa relação da família com o filho, com os estudos. E a gente até pode ver relato de pais que falam que acabam perdendo a paciência. Daí, dependendo de como isso é conduzido, você pode até ter um aumento da violência doméstica, né? Porque a impotência e as formas como as famílias conseguem lidar com isso é diferente, né? A gente sabe que a gente tem muitos pais que são analfabetos, tá? A gente sabe que essa é a realidade.
E aí, como que acontece? Como que esse pai consegue ajudar o seu filho a realizar essa tarefa, né? Isso é uma situação muito complexa mesmo, que se a gente não dialogar com esses segmentos, a gente não vai conseguir realizar nesse momento que está sendo necessária essa educação à distância, virtual, de uma forma menos impactante, né? Então, esses depoimentos são interessantes, né? Ouvir a família, ouvir os alunos é importante. E aí a gente tem, como você citou, né? Poxa, às vezes tem a família que tem só um computador, ou então um celular disponível, não tem computador. E aí, qual o período de exposição, né, dessa criança naquele aparelho? Né? Você tem uma série de normas aí, né, que recomendam-se em relação à exposição à tela. E aí, estão sendo orientadas? Está sendo seguido? Será que quem está cuidando disso tudo está orientando e está pensando na hora de planejar essas atividades, essas interações nisso? São perguntas, são questionamentos que as pessoas vêm fazendo e daí eu estou repassando para vocês pensarem nessa forma de diálogo. E aí a gente chama nesse momento para estar conversando com a gente a doutora Elisa Tomás. Ela é graduada em Direito pela PUC de Minas, ela é especialista em Direito Material e Processual do Trabalho, ela é advogada trabalhista e ela é diretora de Direito à Educação na ASOPAS. Doutora Elisa, agora a bola está com você. Obrigada. Aqui eu falo, né, como mãe e compartilho de todas as, representando a ASOPAS, falo representando a ASOPAS e compartilho de todos os questionamentos que vieram, que foram postos aqui nessa live tão importante e tão contemporânea. Milene, uma das coisas que você falou quando você abriu a live foi que 69% das pessoas têm medo de como que será o retorno das aulas. Esse medo e essa quantidade tão significativa de pessoas inseguras é um retrato do momento que nós vivemos de falta de diálogo social. Essa é a sensação que eu tenho. Nós estamos vivendo num estado em que a democracia está em risco. Está em risco porque a sociedade não está sendo ouvida. E isso eu falo representando os pais dos alunos. Quantas iniciativas estão sendo tomadas pelo Estado, pelo nosso Estado, sem pensar no direito de acesso ao ensino de todos os alunos e na condição de aprendizagem de todos os alunos e também na possibilidade de custeio do ensino por todos os alunos. Infelizmente, os pais dos alunos, que são os destinatários, que são responsáveis pelas vidas que lhes são confiadas, não estão sendo ouvidas nesse momento tão importante da sociedade. E aí a gente vê que o artigo 168 da Constituição garante a todos o acesso à educação. É um direito fundamental de toda e qualquer pessoa, mas será que continua sendo? Essa é uma pergunta que eu faço para os governantes. Será que a educação continua sendo um direito de todos? Eu não posso assegurar isso no momento que nós estamos vivendo. Porque, veja bem, o Estado do Espírito Santo sabe que foi feita uma pesquisa pela FGV, que constatou que 44% das pessoas, dos alunos do Espírito Santo, têm acesso à internet e computador, aproximadamente isso. E aí, eu estou aqui olhando porque eu anotei essa informação. E aí, eu falo assim, é quase 50% dos alunos que não têm acesso aos meios necessários para acessar a aula. Vem o secretário de Educação do nosso estado e fala que essas aulas elas não vão ser consideradas aulas, que são meros conteúdos pedagógicos, que não vai ser considerada aula. Quando a gente acessa o site da Secretaria de Educação, traz-se essa informação que eu vou ler aqui, exatamente para manter a fidelidade ao que está escrito no site. Tá? Primeiro eu vou ler a resolução do Estado.
Para atender às demandas do atual cenário, que exige medidas severas de prevenção à disseminação do vírus, as escolas terão as seguintes atribuições para a execução do regime emergencial de aulas não presenciais. Aula é aula. Aula é aula. O que está aqui é aula, né? E aí ele fala, no inciso 3º, preparar material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidades de execução e compartilhamento, como vídeos, aulas, conteúdos organizados em plataforma virtual de ensino e aprendizagem, redes sociais. Depois ele fala, zelar pelo registro da frequência dos alunos. E quem não tem condições de acessar? E também, gente, aí depois eu vou entrar nessa terceira reflexão. Organizar a avaliação dos conteúdos que foram ministrados. Então, como que isso é mero conteúdo pedagógico, igual o secretário coloca? Isso não é mero conteúdo pedagógico. O que vai ser ministrado vai ser considerado em ponto final. Então, a gente vê que o Estado ele se preocupa em pular a etapa, a gente tem que avançar, e não em realmente educar os menores. E isso impacta diretamente no psicológico dos nossos filhos. Eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 4. A minha filha sempre amou estudar, ela ama a escola dela. E quando ela se viu inserida nessas aulas digitais, ela falou comigo, mamãe, me tira da escola. Porque aquilo estava fazendo mal para o psicológico dela. E ela amava estudar. Por ela, ano passado, ela estudava de manhã, de tarde, e não tinha. Então, a gente percebe aí que está havendo um impacto emocional nas crianças, e isso não está sendo levado em consideração. A Sopais impetrou um mandado de segurança com o objetivo de questionar esse dispositivo, essa portaria, essa resolução. Até hoje, o TJ não deferiu a liminar. Gente, já tem meses que nós impetramos. É uma liminar, é um pedido de antecipação de tutela. Até hoje não foi apreciado. Foi determinada a inclusão no plenário para julgamento sem apreciação da liminar. Isso revela a falta de preocupação do Estado, do Judiciário com o bem-estar social. E me preocupa, porque a partir do momento que se impõem normas sem pensar na sociedade, sem dialogar com a sociedade, a gente já começa a entrar num processo de fragilização do Estado Democrático de Direito, que a gente não pode concordar. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque direito à educação é direito fundamental, está no fundamento, está no objetivo da Constituição Federal Democrática. A construção de uma sociedade livre, justa, igualitária, redução das desigualdades sociais são objetivos da nossa Constituição Democrática. Então, se o Estado começa a relativizar esses preceitos constitucionais, a gente já tem que começar a se preocupar se realmente a democracia ela está acontecendo. A pandemia existe sim, a gente não pode falar que não tem impacto social. Tem impacto social. Mas a forma como tudo está sendo conduzido não está sendo a ideal, porque não está havendo diálogo social. As pessoas estão empurrando, o governo está empurrando isso como se fosse desse jeito, como se a educação fosse algo que ano que vem eu continuo sem depender daquilo que eu deveria ter aprendido ano passado. Todo mundo sabe que ensino é sequência, né, de aprendizados. O que eu vou aprender ano que vem, eu dependo do que está acontecendo. Isso no ensino, no ensino escolar. Então, eu vejo com muita preocupação, como mãe e como cidadã brasileira, a postura do nosso Estado na condução desse processo. Trago aqui até um desabafo, quantos pais estão tendo perdas financeiras significativas, porque muitos perderam o emprego, muitos tiveram redução de jornada com redução de salário, muitos tiveram suspensão de contrato de trabalho, e não há que se dizer que não houve impacto porque o governo está pagando uma parte, porque o governo paga até o teto do seguro-desemprego, que é 1.800 e alguma coisa. E quem recebe mais do que isso? Tem perda financeira, isso é um fato, mas a escola, ela não está se preocupando com isso, ela quer continuar recebendo, independente de redução de custo. E, mais uma vez, os pais dos alunos estão sendo vítimas da falta de comunicação social, porque nós pedimos, a Sopais pediu para ingressar no núcleo
de conciliação que versa sobre essa matéria no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e fomos rejeitados, não fomos aceitos. Isso é um absurdo, porque as escolas privadas estão representadas pelo sindicato patronal. Por que os pais dos alunos não podem estar representados? Por que nós não podemos nos reunir com os pais, convocar a assembleia, ouvir os pais e levar isso para o núcleo? Porque ele não quer nos ouvir. Ele quer decidir o nosso futuro sem a nossa participação. E eu não concebo, isso para mim é inconcebível. Nós não podemos concordar enquanto associação que representa parte da sociedade e que é responsável pela concretização da democracia. Então, assim, aqui eu falo até convocando os pais dos alunos, convocando professores, convocando todos, porque é um momento de união de forças, para garantir que a sociedade seja ouvida. Inclusive, essa falta de diálogo social, ela foi trazida por diversas vezes aqui antes da minha fala, e realmente é algo que a gente precisa de considerar, prestar atenção e lutar para que ela aconteça. Tenho quanto tempo ainda? Só para eu saber, para me programar. Oi? 2 minutos. Tios. E é isso que eu queria falar. Eu até trouxe, né, destaquei alguns dispositivos de lei, mas, assim, em resumo, eu acho que o que precisava de falar mesmo são essas questões. O direito de acesso à educação, ele não pode ser relativizado. A igualdade no acesso à educação não pode ser relativizada. Isso é um princípio que é previsto na nossa Constituição. A qualidade do ensino não pode ser relativizada, não existe dúvida de que nem todas as pessoas têm facilidade de estudo à distância, especialmente crianças e adolescentes. O meu filho de 4 anos, por exemplo, eu tinha que ficar o tempo inteiro no pé dele, porque se eu fosse beber água, ele entrava no YouTube e assistia o vídeo que ele queria. Então, assim, isso é uma realidade. Como controlar isso, gente? Como controlar e como garantir que esse ensino vai ser de qualidade? São relativizações constitucionais que a gente não pode admitir. A gente não pode admitir. E eu não posso concordar que nós nos calemos diante dessa falta de provocação de oitiva do governo do Estado do Espírito Santo, um governo que tem decidido sobre a vida dos nossos filhos, sobre o futuro dos nossos filhos, sem ouvir nós que somos pais. Eu, diante dessa situação que foi imposta à minha família, e vendo que a minha filha estava sofrendo psicológico com essa situação de aula à distância, eu pedi transferência e requeri a matrícula dela numa escola municipal. Não tive resposta ainda, mas a hora que eu tiver vai ser negado. Se for negado, eu vou impetrar um mandado de segurança, porque o Estado tem obrigação de fornecer o acesso à educação a todo e qualquer cidadão. Estado, que eu digo, é poder executivo. O direito e acesso à educação é um direito de todos, e o Estado tem a obrigação de fornecer. Então, eu adotei essa forma como uma forma de passar por esse problema, e tenho, assim, trabalhado com apostilas físicas em casa com os meus filhos, para que eles consigam não ficar sendo submetidos a esse negócio de aula online, sem qualquer calor humano, sem qualquer interação entre professor e aluno. A aula que o professor grava para grava para outras turmas. Então, eu acho, assim, que isso daí tem sido muito falho, e não está havendo preocupação com o futuro das crianças, com o emocional das crianças, e isso é um crime social. Eu agradeço aqui, agradeço a oportunidade de estar participando dessa live e de fazer esse desabafo. Muito importante a realização da live, é assim que nós vamos levar a nossa voz e que nós vamos conseguir repudiar e vamos conseguir reverter esse quadro que nós estamos vivendo de tirania. Obrigada. Elisa, obrigada, doutora Elisa. E é isso mesmo, né? Você reforçou bem essa questão. O diálogo com a família é muito importante. É incrível
que governos não abram para o diálogo para aqueles que estão sendo mais afetados, né? O objeto da educação é o aluno. Se não há diálogo com as famílias, como se pretende fazer políticas públicas corretas, né? E aí você tocou num ponto, a questão da carga horária dos profissionais, que no caso da rede estadual não está sendo contabilizada. Será que é justo com o profissional e com as famílias estarem todos envolvidos, empenhados, trabalhando, e aí não contabilizar com carga horária? Como é que vai ficar depois? Eles vão querer uma reposição e todo esse tempo, todo esse empenho das famílias e dos profissionais. Tem que abrir o diálogo, né? Aí, então, gostaria agora de chamar para falar mais um pouco sobre essa questão, Agberto Oliveira Lima, diretor de Saúde dos Trabalhadores em Educação do Sindiúpes. Agberto, com você agora. Olá, boa tarde, doutora Patrícia, doutora Elisa, minha colega Milena, boa tarde, pais, boa tarde os alunos e boa tarde os meus colegas que acompanham essa live. Eu queria me aproximar um pouquinho mais aqui da webcam para falar com Vitor de Ângelo. Falar também com o doutor Inês Poldi, do Ministério Público, responsável pelas questões relativas à saúde. Doutora Ana Maria Cristina Rocha Pimentel, do MP, responsável pelas questões relativas à educação. A doutora Maria Aparecida Gurgel, do Ministério Público Federal, chefe da equipe da Procuradoria-Geral do Trabalho, emitiu uma nota técnica junto com os outros técnicos a nível nacional que dialogam a perspectiva das relações de trabalho no período da Covid. As relações de trabalho do servidor público do magistério são estabelecidas em lei própria, no plano de cargos e salário. Eles têm uma lotação de um endereço, em uma escola, em um determinado turno, de manhã, de tarde ou de noite. Várias legislações durante esse período da pandemia têm sido flexibilizadas por outras legislações. Mas quando se trata da educação, a flexibilização é no grito, é unilateral. Ela baixa, né, lá de cima, da mão do secretário Vitor Ângelo, para que se cumpra no conjunto da sociedade, sem escuta de professores, sem escuta dos pais, sem escuta da comunidade escolar. Mas o que diz a nota técnica assinada por doutora Maria Aparecida Gurgel, do Ministério Público Federal? No item 1, regular a prestação de serviço por meio de plataforma virtual, trabalho remoto, home office ou trabalho remoto no período das medidas de contenção da pandemia Covid-19, preferencialmente por meio de negociação coletiva. Onde é que houve negociação coletiva para implementar a resolução do Conselho Estadual de Educação 5447, as portarias da SEDU, que disciplinou essa matéria e que estabeleceu esse trabalho remoto? Imagine o colega professor que está, inclusive, numa área rural do estado do Espírito Santo, que não tem acesso nenhum de sinal de internet. Nem internet móvel, nem banda larga, nem nada. Esse profissional não vai conseguir produzir por falta de equipamento adequado, porque as incumbências do seu cargo público nunca exigiu isso, e não tem uma outra legislação dizendo que flexibiliza e que passa a exigir. Ele não produz as atividades, ele não envia as atividades, ele não tem uma interlocução do planejamento com a equipe técnica da escola, e aí, vai cortar o dia dele? Ele vai ter falta? Ele vai ter o dia cortado? Ele vai ter supressão de vencimento? Porque o contrário, a preservação, né, dos salários, de tudo que é vinculado enquanto direito, está nessa nota do Ministério Público Federal e está repetido na nota da doutora Inês Poldi e da doutora Maria Cristina, que acompanha a nota da Procuradoria Geral do Trabalho da República. Né? Então, essas questões, entre essas questões, a nota ainda do Ministério Público Federal manda no item 3 observar parâmetros de ergonomia física. Qual é a nota, a portaria, a resolução disciplinadora que assegura esse direito de observar
a ergonomia, né, física desses trabalhadores no seu ambiente doméstico, submetido a umas condições de trabalho, vindo de uma escola analógica e que, de repente, tem que virar tecnológica, sem nunca ter nenhuma tecnologia ou formação para isso, né? E ainda vem o item 5, também do Ministério Público Federal, garantir ao corpo de docentes e discentes com deficiência acesso a todos os equipamentos e recursos de tecnologia. Onde é que isso está disciplinado, Vitor Ângelo? Fala para mim, Casagrande, você disciplinou isso onde? O que convém, você disciplinou, a seu critério e arbítrio. O que é de direito da categoria do magistério, você simplesmente ignorou. Então, está aí a categoria penalizada por essas decisões, né, burocráticas, unilaterais de governo. O item 6 ainda fala, fornecer por meio de profissionais especializados orientações sobre exercícios de ginástica laboral. Olha só, doutora Patrícia, como é que o governo está se organizando para cumprir esse item e assegurar que os trabalhadores da educação tenham exercício de ginástica laboral acompanhando o profissional dessa competência técnica. Adequar no ponto 8, devido ao maior desgaste psicossomático da administração de aulas por meios virtuais. É o que a gente tem escutado o tempo todo. A carga de horário de trabalho aumentou, o esforço exige, inclusive, a compreensão de novas metodologias pedagógicas, de novas tecnologias educacionais, que até então não era exigido, e isso dá um desgaste emocional, isso gera, doutora Elisa, doutora Patrícia, minha colega Milena, isso gera uma situação de ansiedade, dialogando com vários colegas, que está na obrigação de ter um prazo para entregar as atividades que serão passadas aos alunos e fazer isso online, né? Fazer no PC e fazer a transmissão online, que desenvolve uma ansiedade tão grande que interfere, inclusive, no seu funcionamento digestivo. Alguns já com sinais de burnout, indo para o estresse crônico. E aí? Se a atividade presencial já tinha uma manifestação dessa patologia de natureza epidemiológica no conjunto dos trabalhadores da educação no Brasil inteiro, imagine agora que o governo invadiu as casas dos professores e professoras, entrou nas nossas salas, das nossas casas, e está dizendo, você é meu funcionário, vai fazer o que eu estou te mandando fazer, e desenvolver atividades para as quais você não está preparado. Nem a legislação que institui o seu cargo, a sua função, não prevê nada disso. Mas tudo bem, você tem que fazer porque eu estou mandando. Então, doutora Inês, doutora Maria Cristina, eu solicito que observe criteriosamente a nota técnica do Ministério Público Federal, que algumas questões estão contempladas na nota técnica do MP aqui no Estado, mas a maioria não está. A maioria não está. E onde não está, doutoras do Ministério Público, eu espero que judicialize contra o senhor Renato Casagrande, contra o senhor Vitor Ângelo, porque essas decisões sem diálogo, essas decisões burocráticas, onde as instituições da sociedade civil, a SOPAS, Sindiúx, outras tantas, são chamadas apenas para homologar uma decisão já tomada. E aí, nós não vamos concordar. A vida não pode ser reposta. A aula pode, sim, ser reposta. A legislação, a Lei Federal 13.467 de 2017, a famigerada reforma trabalhista do governo Temer, regulamentou o home office, que não estava até então regulamentado. Portanto, a gente pergunta aos doutores do Ministério Público e às doutoras do Ministério Público, onde é que o Estado está assegurando o que está preconizado na Lei Federal 13.467? Porque eu não vi. Assegurado os direitos dos trabalhadores e as trabalhadoras da educação. Não vi. Alguém falou, se voltar, a gente tem que fazer greve.
Ora, o Sindiups já se posicionou em nota pública que é contra o retorno das aulas em período de pandemia. Não tem protocolo de segurança que seja, né, que dê garantia efetiva de que não vai haver óbito, que não vai haver contaminação na ruptura do isolamento social para um ambiente escolar. Principalmente se tratando de escolas superlotadas, mal aparelhadas, sala de pedagogo na escola, normalmente, os prédios mais antigos, e a maioria, funciona debaixo da escada, numa ponta de corredor que foi improvisado depois da construção do prédio. Algumas têm pátio, outras nem pátio têm, é todo mundo embolado no meio de todo mundo. Então, é um ambiente propício, e a própria OMS está dizendo que no mundo inteiro a última atividade a retornar é a atividade escolar. Agora, aqui no Espírito Santo, o Vitor Ângelo tem uma outra compreensão. Talvez ele receba convite para compor o governo federal, porque desenvolve uma política igualzinha. Está muito juntinho aí os dois. Quem sabe esse ministro da Educação não fica e ele é convidado para estabelecer essa política de óbito, de mortes, que o governo federal vem estabelecendo a partir do Ministério da Saúde e do próprio presidente da República. Fica a dica aí, Vitor Ângelo. Talvez você esteja querendo, é isso mesmo. Né? Pactuar com essa política federal e mostrar que no Espírito Santo você é capaz também de fazer a mesma coisa que os bolsonaros fazem. Né? Então, a pesquisa feita pelo G1, que está dentro de uma conceituação muito semelhante à pesquisa da CNTE, vai apontar 89% dos profissionais da educação não tinham experiência em tecnologia educacional antes da pandemia. 42% dos entrevistados afirma que segue sem treinamento até agora. 21% informa que é difícil ou muito difícil lidar com tecnologias digitais. 82% dos professores estão dando aula de dentro de casa. Aqueles que têm esse recurso no ambiente doméstico. Outros tantos não estão dando aula de lugar nenhum, porque não tem o domínio da tecnologia e não tem o equipamento. Que o governo não assegurou nada disso, no que pese a legislação trabalhista, naquilo que o plano de carga e salário na gestão pública omite, vale a legislação geral de trabalho. E o home office está lá regulamentado. Mas as decisões de portarias e decretos dos governos, dos municípios e aqui do Estado, desconsiderou completamente essas questões. Então, eu convido para entrar no www.cnte.org e verificar o inteiro teor, tanto da pesquisa do G1 quanto da pesquisa da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e verificar também, que está ali postado, as duas notas técnicas do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Espírito Santo. E tomar conhecimento também, porque algumas pessoas parecem que, pelas contribuições na live, não tiveram acesso ainda, à nota pública do Sindiups em relação à minuta de portaria de volta às aulas, intitulada Secretário de Educação divulga minuta que busca forçar o retorno das aulas presenciais e ainda responsabiliza as escolas pelas possíveis perdas de vida. Então, leiam a minuta do secretário e leia a nota pública que o Sindiups denuncia e responde ao conjunto da sociedade e ao governo do Estado qual é o problema. Obrigado e vamos adiante. Com você, Milena. Obrigada, Guiberto. E aí, lembrando, Guiberto, você citou o governo do Estado, e a gente tem que lembrar dos municípios, né? Porque a gente tem a grande questão que os municípios costumam se pautar pelas ações do Estado, né? Então, se o Estado age dessa forma, acaba influenciando nas administrações municipais. Apesar que a gente tem acompanhado, enquanto membro da diretoria da UNCM, em diversas reuniões, que as prefeituras estão tendo, na Secretaria de Educação, uma preocupação
E muitas estão oferecendo formação nesse período para os profissionais dentro dessa carga horária deles. Né? E aí, como é que está a questão do governo do estado em relação a isso? Né? A gente tem uma das perguntas aí pelo Face, ela fala, né, como vai ficar o ano letivo para os alunos? Né? Então, assim, o governo está ouvindo o Conselho Estadual de Educação, as prefeituras estão ouvindo os conselhos municipais de educação? Será que os conselhos estão cientes que aquele conselho, aquele município que é sistema, ele tem autonomia para definir isso, não precisa seguir o Estado? E aí, nos conselhos, nós temos os segmentos de pais, nós temos segmento de diversas instituições ligadas à educação. Então, o governo precisa aprender um pouco com os conselhos de educação, precisa ouvir esses segmentos, né? E aí, a gente tem também, no chat, a Margarete, ela coloca, em momento algum, os profissionais e famílias foram ouvidos, né? Então, as administrações precisam estar ouvindo a família, abrir esse espaço, né? Então, agora a gente vai passar para essa questão das considerações finais e para responder esses questionamentos, né? As pessoas estão questionando, estão colocando as observações, alguns de vocês têm acompanhado, vão em cima disso. Como vai ficar a questão desse ano letivo? Como resolver essa questão de famílias e os profissionais não estarem sendo ouvidos? Quais mecanismos que nós temos para minimizar esses problemas junto com as famílias, junto com os profissionais de educação? Essas são as principais questões que estão sendo colocadas, né? E aí a gente passa aí para cada um de vocês alguns minutos para vocês estarem colocando e pontuando essas questões que foram levantadas. A gente pode seguir a mesma ordem, né? A Patrícia, depois a Elisa e por último a Guiberto. E aí outra consideração que se tem é o acompanhamento e dados de como está acontecendo esse ensino remoto aí. Qual o mecanismo e qual a transparência em divulgar o que a família, o que os profissionais e o que os alunos estão achando, estão vivendo em relação a isso. Né? Essa transparência precisa existir. Quais os mecanismos? Como que se pode fazer isso para que a gente tenha ciência de como está acontecendo com esses três grupos, alunos, família e educadores? Se o áudio dela... Acho que deu uma travada ali, senão... Patrícia, tá ouvindo? Oi, acho que travou. Estão me ouvindo? Ouvindo, Oi, sim. Patrícia. Pode falar então, Patrícia. Agora deu. Então, isso é vida real, né, gente? Por mais que a gente se prepare, a gente encontra aí algumas dificuldades, algumas adversidades, né? E é isso. É todo mundo fazendo o possível, trazendo muita reflexão desse momento. Todo mundo fazendo o que é possível fazer dentro das condições que tem. Então, eu queria encerrar minha fala trazendo que, apesar de todo este momento muito difícil que a pandemia nos traz, de dor, de incerteza, a gente consegue que a gente possa aproveitar este momento e também se conhecer um pouco mais, né? Nesse momento, parece que as paredes da nossa casa, elas têm espelhos, onde a gente, em outros momentos, sentia raiva, sentia angústia, estava estressado, a gente canalizava, ia passear, ia fazer algumas coisas, e agora a gente é obrigado a conviver com os nossos sentimentos e com as nossas emoções, né? A gente é obrigado a encarar a nossa raiva de ter que ficar em casa.
obrigada a conviver com a gente mesmo. Mas dentro disso tudo, a gente tem alguns pontos positivos, que a gente vê a comunidade escolar se reinventando, dando o melhor de si, apesar de toda a dificuldade que encontra, apesar da falta de aparato tecnológico, apesar da falta de recurso. Mas a gente vê essa união desses profissionais, né? Porque foi de uma hora para outra essa questão de aula online, e como a Guiberto pontuou, como a Milene pontuou, 90% não estava preparado para isso. E todo mundo se empenhou e fez o que era possível. Então, foi um momento que também trouxe uma união, trouxe um compartilhamento. Professores mais antigos, né, com mais tempo de casa, talvez com mais dificuldade tecnológica, conversando, dialogando com quem está chegando agora. Professores com alunos, porque os alunos também conhecem as ferramentas que são mais adequadas, né? Olha, isso aqui não funciona, o que a gente pode fazer? Apesar de toda a dificuldade. Então, assim, a gente tem ganhos nessa troca de experiência, né? Essa ansiedade que traz, a gente precisa pontuar, assim, tem uma ansiedade que ela nos impulsiona, que ela nos tira da nossa zona de conforto, mas tem uma ansiedade que ela paralisa. Então, essa ansiedade que nos impulsiona também trouxe coisas boas para nós, para esses professores, se vencendo ali, com toda a dificuldade que eles têm. E como desafio, a gente... E aí eu falo muito numa visão particular, tá? Como profissional, como aquilo que eu vivo, como o meu dia a dia, que a gente precisa compreender que esse momento, ele traz uma perspectiva, que a gente possa olhar para uma perspectiva histórica. Porque daqui a 20, 30, 100 anos, todo mundo vai estar falando do que aconteceu em 2020. E aí a gente precisa realmente, enquanto ser humano, refletir o que é importante nesse momento. Será que é o conteúdo do ano letivo? Ou será que nesse momento é possível eu trabalhar outras habilidades com esses alunos? É trabalhar como se adaptar, como gerenciar as emoções diante de uma crise, como compreender isso tudo, valorizar a importância da ciência que a gente está vendo e não pegar esse contexto e valorizar as coisas. Tem tanta coisa aí que a gente pode ser explorado, né? Esse conteúdo letivo, a gente sim pode recuperar lá na frente, mas esse momento traz muita riqueza nesse sentido de aprender, porque não dá para a gente desconectar a emoção do aprendizado, a gente também aprende pela emoção. E nós estamos vivendo, a gente está dentro do trem em movimento e talvez a gente não consiga perceber, mas é um momento que a gente poderia usar isso para ajudar nesse sentido. E aí, e é o meu olhar, novamente falando como Patrícia, como enfrentar isso? Como que a escola pode ajudar nisso? Talvez não é trazer mais ansiedade, encher o aluno de trabalho, de tarefa, encher esses pais, coisas que vão deixar as pessoas mais ansiosas. Porque a gente já falou de todas aquelas questões que eles estão passando. Mas talvez tirar um pouco dessa carga. Vamos trabalhar a resiliência, vamos trabalhar a necessidade da gente se adaptar, vamos trabalhar a empatia. Sabe? Chega um momento que a gente precisa se perguntar assim, utilizar esse momento, toda essa dor para mudar a nossa concepção de vida. Vamos pensar na nossa carreira? Quantas vezes a gente está ali na competitividade? Será que não é hora de parar de olhar para frente, olhar para o lado? Olhar para o meu colega, olhar para o meu aluno, olhar para aquela pessoa que precisa de ajuda? Para onde que eu quero caminhar? Então, que esse momento nos traga essa reflexão. Para onde eu quero caminhar? Quais são os meus reais desejos? Sabe? Reconhecer as pequenas conquistas que a gente faz no dia a dia para a gente não deixar a tristeza do momento tomar conta. Perceber onde é que está o nosso foco. Será que minha cabeça está lá no passado? Será que minha cabeça está no futuro? Diante dessa incerteza, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser. E aí a gente não se permite viver o presente, viver o agora, estar ali, pleno naquilo que a gente está fazendo. E isso diminui também bastante a ansiedade. É reconhecer que a gente precisa de um tempo para a gente. Esses profissionais estão desempenhando N papéis, mas às vezes não tira meia hora
para tomar um chá, que gosta, para fazer algo por si, para cuidar da saúde, para cuidar das emoções. Então, que a gente possa parar para refletir sobre isso agora. E a partir disso tudo, a gente possa, eu finalizo a minha fala, que a gente possa criar uma realidade a partir daquilo que é essencial na nossa vida. E o que é essencial na nossa vida? Então, eu deixo essa provocação para as pessoas que estão nos assistindo. O que é essencial na vida de vocês? Então, essa é a minha contribuição para que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso tudo que esse momento está nos trazendo. E eu agradeço a oportunidade, eu me sinto muito honrada, eu aprendi muito hoje com vocês, com a visão de vocês, e me sinto muito honrada em estar participando dessa live, que a gente possa fazer muitas outras, né, neste caminho, tá? Muito obrigada e uma boa tarde a todos vocês. Ok. Obrigada, Patrícia. Isso me lembra uma frase de uma professora que ela coloca: sem olho no olho, nunca vai ser a mesma coisa. Porque é no olhar do aluno que eu enxergo a necessidade que ele tem. Que eu enxergo e sinto se eu tenho que repetir, se eu tenho que voltar. Então, essa reflexão dessa professora, né, nos remete a isso, a entender isso. E assim como também tem um depoimento de uma criança que fala: mas não tem meus colegas diante das tarefas, mas não tem, não tenho que estudar. Cadê? Não tem meus amigos, não tem minha professora. Passa agora para... Bem, eu vou finalizar agradecendo inicialmente o convite para participar dessa live, me senti honrada com o convite e também aprendi muito aqui, vi alguns comentários que me tocaram e que chamam a atenção para um fato, e eu fecho a minha fala fazendo também uma provocação. Nós aqui nessa live debatemos a violação a 2 direitos fundamentais. O primeiro é o direito à educação, quando o Estado impõe que a educação aconteça de uma forma que ela não vai acontecer com qualidade e talvez nem aconteça na vida de todos os alunos. E a outra violação é a violação à vida, que é um bem inviolável, né? Essa inviolação à vida, ela acontece quando o Estado, sem dialogar com a sociedade, quer retomar as aulas por causa de pressão do capital, porque para o Estado a vida dos nossos filhos tem preço, para nós ela não tem valor, para eles ela tem um preço, né? Então, nós que somos pais e também professores, né, porque os professores também serão expostos, suas famílias serão expostas, né? Nós não temos ainda o controle dessa crise, essa crise sanitária, nós não temos ainda leitos suficientes, não se sabe o tratamento adequado, então como retomar as aulas? Isso é uma irresponsabilidade. E eu quero lembrar aqui que a Constituição Federal, no parágrafo 6º do artigo 37, responsabiliza o ente público pela lesão causada ao outro. Então, Casagrande, secretário de Educação, estejam cientes de que vocês são responsáveis por cada vida que se perde com esse ato irresponsável que vocês cometem. E a minha provocação aqui também é para cada um de nós, pais e professores. O silêncio dos bons é o que está causando tamanho transtorno social. Nós devemos nos fortalecer, fortalecendo as nossas entidades, porque juntos nós somos fortes. Estamos vivendo o momento que estamos vivendo de isolamento não só por causa da pandemia, mas cada um no seu quadrado é o que causou essa crise que nós estamos vivendo hoje, o individualismo, não pensar no próximo. Então, que essa crise sanitária e essa necessidade de isolamento nos leve também à reflexão de que nós precisamos nos unir em defesa das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos filhos e do acesso à educação deles. Então,
essa é o meu encerramento, e estou à disposição para o que vocês precisarem, e convoco vocês, gente. Nós precisamos de nos unir. Se nós não nos unirmos, se nós não tivermos mais debates como esses, se nós não estivermos participando da vida das nossas associações, das nossas entidades sindicais, nós não vamos superar essas crises sociais, que não é só sanitária. A omissão de comunicação com a sociedade é uma crise política e social, que só vai ser vencida se nós mostrarmos de quem é que emana o poder no Brasil, tá? Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Elisa, pela lição. Antes de passar a Gilberto, só comentar para vocês aí saberem que nós temos muitas mensagens no chat aqui da live, todas demonstrando preocupação com a volta às aulas, o que reforça aquele dado que nós colocamos, que 69% se sente inseguro, tem medo desse retorno. E a gente pode pensar o seguinte, medo de retorno justamente porque não está havendo diálogo. Se nessa fase desse ensino remoto não estão ouvindo famílias e professores, não estão se preocupando, é perfeitamente cabível. Como vai ser esse retorno? Né? Então, quem precisa dar essa segurança? Né? O governo precisa dar essa segurança. As prefeituras precisam dar essa segurança. E aí foi bem reforçado por vocês. Como voltar? A gente tem aqui, ó, Andréia Pinheiro coloca, impossível pensar em volta às aulas presenciais no auge da pandemia. Aí a gente tem aqui outra questão falando aqui, a Vanusa. Abram as escolas e as mesas ficarão vazias. Não retornaremos enquanto não tivermos segurança. A Silvéria coloca, sem vacina, sem escola. Sem vacina, sem escola. A Vanusa fala, o mundo ainda não tem resposta de uma vacina e querem nos colocar a todos como estatística de contágio e possíveis óbitos. Vidas importam. Olha, muitos comentários em relação a isso. Então, realmente, a gente precisa ouvir. E aí, Egberto, a bola agora está com você para falar. Bom, colegas, tem áudio aí? Tem áudio? Ok. Estamos te ouvindo. Bom, o Sindiups, ok. O Sindiups não está fechado, não fechou em momento nenhum. Né? A equipe de advogados está atuando normalmente, cumprindo os prazos, fazendo os atendimentos. A diretoria está diariamente reunida, e às vezes sábado e domingo. Né? Se você quer fazer contato com os coordenadores do coletivo da sua rede municipal, com a coordenação da sua rede estadual, está aí o número do WhatsApp, 2 números do WhatsApp do Sindiups, faz contato. Essa direção do Sindiups não vai transigir com nenhum prejuízo para um único professor dessa categoria. Se você está com dificuldade de se adaptar ou de cumprir as relações de trabalho que estão sendo impostas sem nenhum amparo legal, dialogue com o Sindiups. Vem para o WhatsApp do Sindiups, que o Sindiups tem plena consciência das dificuldades que estão postas nessa conjuntura e está pleno de convicção que tem problema sim, e se for necessário, vamos à justiça ou vamos desenvolver uma ação política com o conjunto da categoria. Mas esse sindicato está mais atento do que nunca, 24 horas por dia, de segunda a segunda. E dizer ainda que o medo, falado aqui pelos colegas que me antecedem no debate, o medo aumenta quando as decisões do governo não são dialogadas, quando fica claro para a população que o governo do Estado, seu caso é grande, sou Vitor Ângelo, aceita convenientemente a pressão do mercado. Se por um lado aceita a pressão do mercado, não dialoga com a sociedade. Então, quem é que vai acreditar no governo quando ele disser, está tudo bem, podemos voltar para a escola? Inclusive da Secretaria Estadual de Saúde, que compõe esse GT absurdo, que
que criou essa minuta de portaria para dar sustentação ao retorno às aulas, para matar todo mundo na comunidade escolar. E, de novo, doutora Elisa, é claro, se uma única criança, um único trabalhador da educação morrer num provável retorno durante a crise da pandemia, Renato Casagrande, você e Vitor Ângelo serão responsabilizados criminalmente por homicídio culposo. Então, atentem-se em relação ao que vocês querem fazer. Verifique o respaldo legal, inclusive da legislação que vem sendo flexibilizada. Mas não rasgou a Constituição, não. Muitas das legislações estão mantidas, senhores governos. E aí é preciso que vocês respeitem essa legislação. Mas essas lives é uma rotina para o Sindiups. Às vezes a gente tem mais do que uma por semana. A gente está fazendo várias lives com conteúdos temáticos. Tivemos ainda essa semana a live das questões raciais, né? Tivemos uma participação no Lajetes com o colega Idelbrando, enfim, tivemos com o colega Cristovan, que está numa live também junto com a CNT daqui a pouco. Então, se tem sugestões de abordagem temática, de organização de live, coloca para o WhatsApp do Sindiups e vamos dialogar. É isso aí. Por fim, ninguém solta a mão de ninguém e juntos vamos pela vida até o fim. Com você, Milena. Problema de áudio aí, Milena? Queria agradecer por esse diálogo. Não tinha aos Sindiups e às SOPAES por proporcionarem esse momento riquíssimo de diálogo, mostrando o que realmente está aberto, né? Para conversar, para ouvir. E aí, finalizar dizendo, né? O principal direito constitucional a ser garantido é o direito à vida. Não retomar a nossa Constituição, que é a nossa lei maior. E aí, atentar para uma fala que está aqui no chat também, empatia e ciência importam. E sem esses três, a gente, na nossa próxima live do Sindiups, a gente aguarda a comunidade escolar participando também, debatendo com a gente, porque o importante é ser instrumento, vidas importam, a de todos, sem distinção.